Pode. Bom, bom dia aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica muito feliz. O intuito desse encontro é justamente isso, né? A gente reunir aí clientes, amigos, trocar ideias, né? Fazer um pouquinho de network, cada um falar um pouquinho das suas empresas, dos seus negócios, né? Então, esse é um projeto, né, que a gente está desenvolvendo, um projeto piloto, ainda, embriãozinho, cada vez a gente está melhorando alguma coisinha, né, cada evento, a segunda agora, e a gente vai estar sempre melhorando, né, tendo a adesão, né, de vocês, e quem está aí agora também assistindo, então a gente vai melhorando cada vez mais e tornar isso uma referência aí, né, futuramente, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas. Vou contar um pouquinho da minha história, né, do Valdemir. Valdemir, eu, né, fundei a WB Contabilidade em 1992, 32 anos atrás. Mas antes disso tudo, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade junto com meu tio. Trabalhei alguns anos com ele. Depois fui para banco. Muitos aqui acho que tiveram experiências em banco também, trabalhei em banco. Quando eu estava trabalhando em banco, um dos clientes do banco me chamou para trabalhar na contabilidade com ele, né, no escritório. Aí, de novo, né, o destino falou, não, vem para a contabilidade. Então, voltei para a contabilidade de novo. Fiquei na contabilidade esse período, né, com esse cliente. Nesse inteirinho eu já era formado em matemática, estava cursando ciências contábeis. Quando montei o escritório, dava aula também de física, né? Fiquei uns anos dando aula de física e com escritório de contabilidade para complementar a renda, né? Ficar no comecinho, sempre mais difícil. Todos são empresários, sabe que é o começo, né? Você abre a porta e agora, o que eu faço? Né? Tem um estabelecimento, o que vai acontecer daqui para frente? Eu sempre falo assim, né? Que para ser empresário, a gente não pode ter muita razão, tem que ser talvez um pouco mais coração, né? Porque se a gente for colocar tudo no papel, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, o governo não ajuda, a gente começa a colocar tanto empecilho que a gente já desiste, né? E vai fazer outra coisa, vai voltar no mercado de trabalho como funcionário. Então, empreender, né, exige um pouco de loucura, né? Um pouco de garra, entusiasmo, assim, porque é uma aventura diária, né? A gente acorda, não sabe exatamente como que vai ser as coisas, né? A gente não sabe se vai ter uma medida nova do governo, né? Enfim, são tantas variáveis que a gente não sabe o que pode acontecer. Depois de tudo isso, né, montado o escritório ali, acabei de montar o escritório em 1992, né? Ali, 21 anos. Primeira vez foi loucura, no mesmo ano, né? Eu casei. Foi um acerto. Essa foi a única parte correta. Em janeiro, casei em janeiro e montei o escritório em maio. Né? Então, duas loucuras no mesmo ano, né? Então já veio cara da muito normal. E aí, dali para frente, 4 anos depois, né? Mais um outro desafio, criar filho, né? Maravilhosa. Filha maravilhosa, exatamente. Então, a gente acho que conseguiu fazer certo. Mas só assim, fazendo sempre boas alegrias. Aliás, a mentora desse projeto era ela, né? Já vem com essa juventude, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí, nesse inteirinho todo, né? A gente fica fazendo as maluquices e a Thaís que faz a coisa acontecer, né? Então, a parte de organização, a Thaís... Eu invento e terceirizo, é isso. Então, aí a Thaís veio com a ideia, eu aceito, né, dou apoio, a Thaís realiza e organiza, aí ela que faz toda essa correria para a coisa acontecer bonitinho, que a princípio. Então, ela é a nossa pessoa de organização, responsável pela nossa organização. Obrigado. Vamos para a Thaís pelo café. E, bom, aí continuando tudo isso, né, vem a Marina no começo queria ser artista, né? Foi fazer teatro, quero ser artista, né? Fez cinema, falando musiquinha. Aí fez lá teatro, tudo, depois ela falou, não sei se eu gostei muito de teatro, eu gosto, mas como hobby, né? Não para ganhar dinheiro. Então, tá bom. Aí ela não sabia se queria fazer contabilidade, direito, enfim, um monte de dúvidas.
novamente o destino vai chamando, né? O pessoal pensa, você forçou ela a fazer contabilidade? Não, exatamente, né? Foi mais um ideal, eu acho. Né? Mas aí ela também prestou o vestibular, entre os que chamaram, né? Ela fez a federal, foi contabilidade. Então, aí o destino de novo fala, vem pra cá, né? E a coisa vai meio que acontecendo assim também, né? Vai levando a gente, né? A gente acha que tem algumas escolhas, né? A gente aproveita o que a vida vai dando, a gente vai, né? Lógico, tem as coisas que a gente já gosta, mas a coisa vai meio sendo direcionada também. Aí fez, depois da segunda faculdade, ela falou, vou fazer direito agora, também já se formou. Então a gente está bem aí assessorado aí com ela, melhor que comigo. A IWV hoje 32 anos, né, fazendo. Então essa é a ideia mesmo, né? Essa é a ideia nossa de estar aqui junto, é fomentar, né, negócios, novas amizades, né, a gente poder ter esse contato legal todos os dias, assim, pelo menos nos eventos, né? E os clientes, né, que também não puderam estar aqui hoje conosco, no próximo, né, venham, porque essa energia, né, que faz a diferença, né, que faz as pessoas se conectarem, isso faz muito bem para a gente. Eu queria também agradecer aos nossos palestrantes, para eles, falar um pouquinho sobre eles. Temos a Thaís Suave, né, que ela de suave não tem nada, ela pega firme. Ela da parte aí financeira, manja muito, especialista nessa área. Então, ela é consultora aí há 14 anos no mercado financeiro, né, especialista em investimentos pela Tambima, formação em administração e pós-graduada em economia comportamental. Então, essa é a nossa Thaís Suave. Muito obrigado. Né? E temos o outro rapaz aqui, o Guilherme, né? O Guilherme Olivieri também, fera. Ele é corretor da Prudente, né? Prudente é uma das maiores empresas do mundo aí, em termos de seguro, né? De vida. Formado em contabilidade. Então, formado em contabilidade, né? 14 anos também de experiência nessa área financeira. Possui CP10, Certificação de Investimentos e SUSEP, Certificado para Vendas de Seguro e Previdência. Então, ele é proprietário da corretora já há mais de 5 anos, né? E é especialista em proteção financeira, familiar e sucessão patrimonial. Então, os dois que vão estar falando hoje para a gente. E trazendo esse planejamento, né, que é o nosso tema de hoje, que é o planejar, né, o nosso futuro, a parte da aposentadoria, que a gente acha que não vai ficar velho. Eu também não achei, eu estou quase sem cabelo, barba branca. Eu achei que não ia acontecer, isso vai acontecer. Mas faz parte, né? E ainda bem que estamos aqui envelhecendo, né? Porque senão também a gente vai adquirir experiência. Mas, muito melhor a gente envelhecer com planejamento, né? E por isso que a gente escolheu esses dois feras aqui para falar com a gente hoje. Então, agora a Marina vai passar um videozinho aí institucional da WV. Em seguida, a gente já passa a palavra para eles. Muito obrigado. Agora, muita calma com a moça da tecnologia, tá bom, gente? Inserimos. Agora, Espera aí. Vai enrolando um pouco mais, pai. Então, enquanto isso, né? Aquela história, sabe? Vou contar uma história para vocês que ninguém sabe sobre mim, hein? Nesse interim tudo, né? De fazer, montar contabilidade, trabalhar em banco, tudo, eu tive uma empresa, uma fábrica de batom. Isso eu não sabia nada. Você nunca mandou essa Sim, mas eu sempre era empreendedor na área. Pois é, então, eu tive uma amiga, né? A gente montou junto. Podia ser uma Natura hoje, né? Um boticário. Mas a gente acabou desistindo lá para trás. Mas assim, a gente fazia um batom à base de cera de grão de abelha, chamava Honey. Então hoje a gente já está no mercado estourando, né? Batom natural, cera de abelha. Tinha umas 30 e poucas cores. Vegano não é, abelha não é vegetariano, Deu certo aqui. Deu certo? Uhum. E aí a gente montou isso daí, vendia muito batom. A Thaís foi uma dos melhores batons que tinha até hoje. Eu cheguei a usar as amostrinhas quando era pequena. Muito cheiroso. Quanto tempo? Sendo empresa? Acho que são uns 3, 4 anos, mais ou menos. Depois eu saí, a minha sócia continuou um tempinho ainda. Depois ela acabou parando também, né? Mas se dá certo, ser uma L'Oréal hoje. Quem sabe? Mas agora a gente fala contabilidade mesmo. Vamos lá. Já caiu.
Bom, agora a moça do take só consegui passar o slide. Infelizmente, hoje o nosso TI não está presente para me ajudar aqui com essa parte logística. Ah, socorro. Precisava aparecer uma barrinha aqui, ó, de passar para o próximo. Fica na UESC. Vou dar um ESC, vocês vão ver aqui que é Canvas. A gente melhora para a próxima. Pronto. Ah, pessoal, pedido para vocês. Se fizer sentido, aproveitem os celulares aí, ó. QR Code ali, tem o Google, tem o Instagram para vocês conseguirem. A Marina está sempre fazendo conteúdo no Instagram, se vocês quiserem ver essa menina bonita falando lá sobre coisas interessantes de sustentabilidade. E o Google também é interessante, se vocês puderem fazer lá uma avaliaçãozinha para nós, faz todo sentido e ajuda bastante. No Google eu não sei como faz, depois eu vou procurar no meu hotel. Tem que apontar, mas aí tem que ter a conta do Google, tem que estar no celular. Alguns já ficam conectados, outros não. Tá. Um pouquinho mais. Claro. A gente faz coraçãozinho, né, para vocês, para o pessoal curtir. Pode ir? Pode ir. Thaís, por favor. Deixa eu aceitar isso para você. Gostou do meu velhinho? Ótimo. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos. Quero agradecer em especial a Marina, a minha xará, que é um nome lindo, né? E ao Ural e a WB por esse convite, por estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Vai ser realmente um bate-papo. É interessante que eu estava conversando, a gente estava conversando aqui há 5 minutos atrás com a Thaís, e o sentimento que eu tenho por vocês e pela WB, porque vocês têm o DNA de vocês do acolhimento. O sentimento de estar com pessoas e fazer parte da vida das pessoas. E quando a gente fala de planejamento financeiro, pense em futuro, nós achamos que nós estamos falando de números. Mas na realidade, nós estamos falando de vida, de futuro, de como vai ser a nossa vida daqui para frente. No vídeo institucional, olha, eu vou combinar, tá? Mas no vídeo institucional, falou uma frase que eu acredito muito. Que o que nós temos de mais valioso na nossa vida, quando a gente pergunta, o que você acha que você tem mais valioso na sua vida? As respostas que eu costumo receber é família, saúde. É verdade, família e saúde são extremamente importantes. Mas, na minha opinião, o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo. Porque se a gente não tiver tempo, como é que a gente vai passar tempo com a nossa família? Então uma coisa liga a outra. E quando a gente fala da parte financeira, todos nós aqui, sem exceção, nós vendemos o nosso tempo para conquistar dinheiro. Não é isso que a gente faz. A gente levanta de manhã, às vezes perde saúde, às vezes perde tempo com a família para ganhar dinheiro, né? Para poder ter dinheiro. E por isso, pessoal, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como você pode se planejar para a sua aposentadoria. Porque esse dia chega. E a gente acha que não. Mas que bom que chega. Porque se a gente não chegar, para que o quê? Não está mais aqui. Sempre é assim. Eu queria fazer uma pergunta para a gente poder iniciar esse assunto. Quem aqui já parou para pensar como vai ser a sua vida daqui 10, 15, 20 anos? Ou na sua aposentadoria? E sejam francos. Sejam francos, perdão. Não bate-papo mesmo. Já pararam para pensar nisso? E aí, sim ou não? Eu já. Já? Pois é. É importante pensar, né, pessoal? É importante pensar. Você passa para mim, Maia, por favor? Vamos ver se o negocinho tá...
Não, TI de novo. Peraí. Combina aí. Opa. Pessoal, por que é importante nós se organizarmos para a nossa aposentadoria? Meu pai sempre dizia que nos tempos primórdios, a sociedade em si vivia 40, 50 anos, era natural. Isso é tão natural que as regras da aposentadoria, ela vem mudando, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, porque a expectativa de vida das pessoas tem se alterado. Quantos anos, na opinião de vocês, depois esse dado está até aqui na frente, ou hoje em relação às tabelas, em relação à expectativa de vida, nós brasileiros, nós temos pela frente? O que vocês acham? Quanto tempo aí a gente vai? 35 não. Tá próximo. 75 hoje em dia. A gente vai olhar, as atividades são 71 anos, mas está lá na frente. Mas galera, e aí? Como é que vai ser? Quando a gente pensar, quando a gente tiver esses 65, 75, 80 anos, como é que vai ser a vida? Será que a gente vai ter a capacidade de trabalhar da forma que nós trabalhamos hoje para gerar receita que nós estamos acostumados? Porque tem aquela frase assim, ó, a gente só gosta do que é ruim quando a gente não conhece o que é bom. Então, quando você equipara uma situação de vida, você não quer voltar mais. Se tem um convênio bom, você não quer passar no SUS. Você está acostumado ali a comer uma carninha boa, você não quer mais comer uma carninha ruim. Não tem jeito, tem que pensar no futuro. Por quê? Porque nós temos uma crescente expectativa de vida. E que bom que estamos vivendo mais. Que bom que nós temos mais conhecimento em relação à vida, a pessoa está cuidando mais da vida em relação à qualidade. Então, isso é um ponto importante. Outra coisa, mudanças econômicas e sociais. E aí? Todo mundo abre lá a internet, abre o Google.com, vocês costumam olhar notícias. Governo quer alterar a regra do INSS. Quantas vezes nós vimos as manchetes? E precisa alterar, pessoal. Precisa. Por quê? Porque o INSS, para quem não conhece, é uma pirâmide. Pirâmide? Sim, é uma pirâmide. Então, assim, as pessoas precisam pagar o INSS para que tenha dinheiro suficiente para que alguém se aposente na outra ponta. Mas e aí? Primeiro ponto, a galera está dando menos filhos. Netflix, a internet fez com que a galera não tivesse mais filhos. Não é? A minha avó teve 16. A minha mãe teve 2. Eu não tive nenhum ainda. Então, você vê como as coisas estão, né? Então, essa pirâmide está ficando cada vez mais... pessoal, não tem muita gente pagando. Os jovens. Ó, eu comecei a trabalhar com 14, comecei cedo. Paulo, você começou com quantos anos? 12 anos. E os jovens? Estão com 20, 22 anos e não estão no emprego formal. 35. E não estão no empregos formais. Ou seja, uma quantidade menor de pessoas pagando INSS para a gente se aposentar. Então é por isso que precisa ter mudança. Em relação para que o governo vai cada vez mais colocando mais dinheiro e a gente não vai conseguir cumprir com as responsabilidades. Agora sim, agora vocês acham que nós vamos conseguir se aposentar do INSS com uma aposentadoria digna? Não. Porque se aposentar, eu acho que a gente até vai ali, né? Se cumprir certinho as regras. Mas será que eu vou conseguir pagar os meus compromissos? Nós costumamos brincar no escritório, em palestra, que o INSS, a sigla INSS, a gente brinca aqui, isso nunca será o suficiente. Boa. Isso não pode ser. Isso não pode ser. Boa também, ó. É verdade. Isso não pode ser o suficiente. Isso nunca pode ser o suficiente. A gente brinca mesmo com as regras. Então é importante pensar nisso também. E, pessoal, também desafios. Eu lembro que quando eu trabalhei no banco, antes de ser planejadora financeira, eu atuei diretamente na área do consignado. E sabe quando o planejador financeiro fala que a galera tem que ter reserva de emergência? Sabe qual é a reserva de emergência da família brasileira? O avô, a avó que tem consignado. Essa é a reserva de emergência. Quebrou o carro. Vô, faz um empréstimo consignado pra mim. Precisa trocar o telhado. Vô, é assim, galera. Eu presenciei isso. Então, as pessoas também utilizam, tá? Pessoas que têm um pouco mais de idade para conseguir crédito fácil. E aí, a pessoa que já tem uma aposentadoria tão pequena não consegue, às vezes, nem sobreviver com aquilo. Então, são desafios. Convênio médico. Bom, o Cláudio está aqui para não me deixar mentir. 60 anos, Cláudio, qual que é a média de convênio? Média de valor? Média de valor. Pelo momento, mínimo R$1.000. R$1.000. E aí? Claro, 2 hospitais. Pois é.
Então, são os desafios que nós vamos enfrentar. Passa para mim, Mãe, por favor. Então, ó, expectativa de vida, de acordo com o IBGE, tá? 75,5. Essa é a expectativa de vida que nós temos em relação ao que era antigamente. Então, vamos viver bastante, né? E tem muita gente passando. Eu tenho cliente mesmo que tá com 95 anos e olha, ele come todo dia na praia, 5 km, e ele tem lá beber até uns 120. Então, a gente quer viver também muito bem. Aí tem as mudanças, né? INSS, Previdência Social, terá novas regras a partir de 2024. Confia. Pois é. Nós pagamos algo que nós não temos garantia nenhuma. De quanto nós vamos pagar e de quanto nós vamos receber. Por quê? Porque não está no nosso controle. Não está no nosso controle. Saber exatamente quais são as regras que vão se alterar. Eu tenho isso dentro de casa. Meu pai está com 58 anos, trabalhou a vida inteira com periculosidade e está 6 anos tentando se aposentar. Tá uma briga do INSS. Então, essa é a realidade da nossa população. Pode passar. Bom, tá bom. Falamos sobre os desafios que nós enfrentamos quando nós chegamos a essa parte de quando nós ficamos mais velhinhos, né? Velhinhos eu não digo porque tem muita gente que tem 60, 70 anos e está todo vapor. Mas quando a gente diminui a nossa carga de trabalho. Eu costumo perguntar muito para os clientes que eu tenho, com quantos anos você pretende diminuir a marcha, se a gente pode chamar assim? Diminuir o passo. Aí as pessoas falam, com 60, 55. Aí a pergunta é, quanto você quer ter para diminuir isso? Aí a pessoa fala, eu quero ter 6, eu quero ter 7, eu quero ter 8, eu quero ter 9. E tem algumas coisas que a gente não é levado em consideração. Quando a gente fala esse valor, nós não levamos em consideração a inflação. Porque os 8 mil de hoje não são os 8 mil daqui a 10, 15 anos. O que é a inflação? É quando as coisas aumentam o preço no decorrer do tempo. Quando a gente tinha no mercado por 100 reais, a gente andava com duas sacolinhas. Hoje se serve com um saco de pão. É quase isso. Então, isso também tem que ser acompanhado nesse planejamento. Então, quando a gente fala de benefícios do planejamento de aposentadoria, e antecipar isso, sentar realmente para poder fazer, realizar esse benefício, não importa a idade. Quanto antes, melhor. Mas é possível fazer com qualquer idade. Segurança financeira. Então, o planejamento ele vai produzir segurança de futuro. Segurança de não depender efetivamente de família. Segurança de não depender do INSS. Então, te garante isso também. Uma melhoria do padrão de vida. Quem aqui fala, eu quero sim envelhecer, mas eu quero envelhecer com independência. Eu quero envelhecer tendo assim as minhas decisões, viajando o mundo, não é? Quem não quer viajar o mundo? Trabalhamos a vida inteira, queremos aproveitar a parte da aposentadoria para conhecer lugares. Então isso também vai te beneficiar em relação a esse planejamento. E redução do estresse financeiro. Só para vocês terem uma ideia, a grande maioria dos problemas conjugais, tá? Pode olhar depois na internet, em relação à lista, o segundo maior problema são as dívidas financeiras. As pessoas se separam devido a problemas financeiros. Uma outra coisa também, redução de estresse financeiro, vocês sabiam que por regra, pois a nossa advogada até pode falar, por regra, o banco ele pode cancelar linhas de crédito e cartão de crédito pela idade que você tem? Porque ele pode considerar que você já não tem mais essa capacidade de ter um cartão de crédito, ou até mesmo de ter uma linha de crédito alta. Então, sim. Então, isso é um estresse financeiro que você não ter se planejado para a sua aposentadoria pode vir a acontecer. Pode passar. Bom, quais são as etapas, então, para realmente fazer esse planejamento? O que eu tenho que fazer, então? Primeiro passo, avaliar a sua situação. Muitas das vezes, quando a gente fala para o cliente, para que ele precisa começar ali a investir, a fazer algum tipo de, não o ato de poupança no banco, mas o ato de poupar, pensando no futuro, ele tem que ser justo com ele mesmo. Então, ele tem que realmente sentar, colocar a avaliação ali de como é que está a vida dele financeira, e, onde que eu posso tirar esse recurso? Qual vai ser a minha prioridade? Então, o eu de hoje, né, vai fazer essa economia, esse aporte, esse investimento, para o eu de amanhã agradecer. Então, avalie suas finanças pessoais, identifique onde você pode fazer ajustes para que essa prioridade desse planejamento futuro seja também uma realidade de propósito. Exemplo,
recebi ali o meu salário, ou o dividendo da empresa. Tenha esse compromisso de o primeiro ato que você vai ter vai ser esse planejamento para o futuro. Queira para sua reserva de emergência. Quando a gente pensa em investimentos, a gente acaba pensando em 3 caixinhas. Exemplo, vou começar ali a colocar R$200 por mês. Desses R$200 por mês, o ideal é que seja se divida em 3. O primeiro para sua reserva de emergência, para os seus objetivos de médio prazo e a outra parte para a aposentadoria. Porque ela chega. Então, essa é a dica que a gente dá para vocês. Estabeleça metas. Define quanto você quer chegar. Qual que é o seu objetivo? Em quanto tempo? Nós somos, tá? Então, nós temos realmente uma linha de traço, a gente pode falar que nos dá tração, é ter metas. É realmente olhar o caminho e saber aonde eu quero chegar. Então, estabeleça metas. Escolha estratégias de investimento. Galera, tá cheio no mercado, é de golpe. Então, para deixar isso muito claro. Não existe dinheiro fácil. Não existe rentabilidade absurda. Não existe. Não existe. Então, quando você pensar na sua aposentadoria, você tem que pensar em solidez em relação à parte do investimento e analisar também se é condizente com o que o mercado está oferecendo, com as taxas de juros que o mercado oferece. Assim, é condizente. Então, ok. Então, existem sim investimentos. Eu até vou trazer uma simulação para vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer esse planejamento. Então, olhe as estratégias de investimento, faça um acompanhamento constante disso e também olhe também os benefícios fiscais. Muita gente tem empresário, sabem que existem uma linha de investimento onde te possibilita pagar menos imposto quando você faz a declaração de imposto de renda? Pois é. Os meus contadores aqui podem até falar isso com propriedade. Tá chegando a época do IR, hein, galera? Nessa época do IR, a galera fala, mas eu quero pagar menos. Então, eu tinha feito a parte do ano passado. Que é o PGBL. Você consegue colocar, pensando na sua previdência, e faz um cálculo, tá? E você consegue pagar menos imposto na sua declaração de imposto de renda do ano subsequente. Então, é feito um cálculo do quanto você tem recebe de receita no ano. Você consegue colocar de aposentadoria nesse PGBL 12%, tá? Que é um limite máximo. E você pode usufruir desse benefício de abater esses 12%, como se fosse um pagamento na sua declaração de imposto de renda, pagando-se menos imposto. É claro que tem algumas regras lá, mas é também um benefício, até mesmo pensando na sua aposentadoria. Lembrando que na hora do saque, tributa a integralidade. É importante falar isso também. E também vem uma mudança, que eu achei bem interessante, que agora o cliente vai escolher a tributação quando ele for resgatar. Porque ele vai resgatar. Perfeito. Pode passar. Opa. Foi? Não. Agora foi. Bom, quais são as ferramentas, então, que eu posso usar para minha aposentadoria? Então, você tem algumas calculadoras online e algumas também orientação de um profissional. Pode passar. Aí a gente falou dos desafios comuns, a gente já falou um pouquinho sobre a inflação, sobre os riscos de investimento e as mudanças na legislação previdenciária. Quer dizer que eu não vou começar a investir e eu preciso parar de pagar o INSS? Eu sou da bandeira, pessoal, que não. Tá? Eu levanto aqui que eu acho que tem que ter os dois. Eu acho que eu não deixaria de pagar o INSS, mesmo que seja um planejamento previdenciário que caiba um valor menor, mas também teria o planejamento financeiro olhando os investimentos. Por quê? Porque muitas das vezes, apesar do INSS ter os seus problemas, ele te dá o benefício de você ter uma pensão por morte, caso você seja casado, né? Você tem o benefício de ter um auxílio doença. Mesmo que seja um valor menor, de acordo com a tabela efetiva, eu aconselho que, se o cliente puder, tem os dois. Pode passar, ao invés de trazer um estudo de caso que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar que hoje você tem 10. É o que eu tenho hoje. Nesse nosso exemplo, nós colocamos R$10.000 como nosso aporte principal. Nós colocamos ali 35 anos. Por que 35 anos? Porque é o tempo de aposentadoria do INSS. Só para vocês visualizarem a diferença. Tá bom? Então, 35 anos, colocando R$400 por mês. Então, R$400 por mês eu vou pensar na minha aposentadoria nesse prazo de 35 anos. E eu coloquei uma taxa anual bem pé no chão. Eu coloquei 8% ao ano. Hoje, para vocês terem uma ideia, os investimentos têm pago uma média de 11% a 12% ao ano. Mas como tem uma variação no decorrer do
tempo, eu preferi então colocar algo que seja mais realista no prazo de 35 anos, esse exemplo. Então, 8%, nós chegaríamos num capital de 1 milhão e 4, tá? Desse aporte de R$400, iniciando com 10. Então, se eu apliquei 1 milhão e com uma taxa aproximadamente de 1% de rentabilidade, se eu poderia sacar todos os meses, aproximadamente 10.336. Ou eu poderia sacar 10.048, porque esse dinheiro, então, ele iria para perpetuidade. O que é perpetuidade? Eu iria passar para os meus filhos, para os meus netos, isso como realmente uma herança da minha parte. Esse é um exemplo. Passa para mim para o próximo. Ficou pequenininho, mas aqui eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, de um exemplo de aposentadoria do INSS. Que a pessoa pagasse uma média de R$518 para o INSS, pelo prazo, aqui a gente colocou que ele tinha 25 anos e ele contribuiria aproximadamente até 65. Ele receberia hoje, pela regra atual, aproximadamente 3.486. Então, vejam só a diferença. A pessoa contribuiria, basicamente, pelo prazo parecido, com o valor de R$518 e teria de aposentadoria R$3.000 hoje. Lembrando que essa regra pode ser alterada. Então, qual que é o meu objetivo principal para vocês aqui? É entender que o INSS não te dá garantia de nada. As regras de hoje podem se alterar para amanhã. Então, a ideia é, comecem a se planejar hoje. E não importa o valor. Não importa há quanto tempo, mas se organize. Se você conseguir chegar ali com R$100.000, você já consegue ter um retorno aproximadamente mês de 1.000 e pouquinho por mês. Então, sentem a mente, façam o cálculo, depois eu posso até compartilhar. Os e-mails estão cadastrados, né? Compartilhar uma calculadora mesmo, para que vocês possam fazer essa conta de quanto eu preciso ter para me aposentar, qual que é a taxa de juros que eu preciso em relação aos meus investimentos para poder cobrir. Não existe fórmula mágica. Se alguém falar que você vai por 100 mil e vai sacar 1 milhão, esquece, corre, é bom. É cilada, amigo, corre. Mas a ideia é que nós precisamos ter um planejamento fora do INSS. Por quê? Primeiro, porque não nos dá garantia, e só nessa simulação a gente percebe que é completamente diferente. Eu aplicando, investindo e tendo aqui a aposentadoria. Pessoal, o nosso futuro ele é moldado pelas nossas ações e decisões que nós tomamos hoje. Sim, o nosso futuro. Às vezes a gente fala, mas daqui a 5, 10 anos parece que está tão longe de chegar. O Val acabou de vir aqui e falou que faz 32 anos que ele está nessa situação, que ele está na contabilidade. Então o tempo passa. E o tempo vai passar, nós investimos ou não. Então, o futuro ele tende a chegar. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: o futuro tende a chegar. Então, esteja preparado. Mas eu vou compartilhar também uma calculadora para que vocês possam fazer esse cálculo, olhar esse planejamento e se precisarem de alguma ajuda, alguma coisa, estou inteiramente à disposição. Mas não deixe de pensar no amanhã, porque o amanhã tende a chegar. Agradeço aí. A minha contagem está ali, ó. Meu tempo está acabando, entendeu? Então eu agradeço, mas a ideia é realmente conscientizá-los que o INSS não vai ser suficiente. É importante a gente pensar fora da caixa. Então, eu faço o dinheiro trabalhar com vocês. Se precisarem de alguma coisa, estou inteiramente à disposição. Olha aqui. Quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Ou depois que fazer, a gente faz as perguntas? Pessoal do YouTube que quiser fazer pergunta, eu tô com o chat aberto e quem quiser receber a planilha, o link que a Thaís vai passar, me deixa o e-mail aqui no chat, ou manda um e-mail para a Thaís que a gente encaminha o link também. Uma pessoa que não contribuiu para o INSS, ela tem 60, 65 anos, ela consegue se aposentar? Ótima pergunta. Eu estou vendo um caso bem parecido com o cliente. O que a gente fez no caso especificamente? Tem alguns parceiros que são especialistas na parte de direito previdenciário. Então é feito realmente entender quantos anos essa pessoa tem, se ela já teve algum trabalho que era registrado. E aí o próprio INSS, aquele meu INSS, você consegue colocar os dados e simular o
quanto a pessoa já pagou, se ela teve alguém que pagou alguma coisa, e para ela se aposentar, o que ela precisaria contribuir. Quantos anos? Precisaria contribuir para se aposentar. Mas é possível. Então, olha, a pergunta é assim, essa pessoa nunca contribuiu. Aí se ela teria que olhar bem as regras, se ela trabalhou, por exemplo, na parte de campo, então tem algumas regras específicas. Porque senão tu tem acesso a loas, A dependendo da realidade. realidade, assim, tem cada um com a sua particularidade. Então o que eu deixo ali como sugestão é procurar um especialista da parte previdenciária, que vai olhar e vai ver se tem algum campo que possa ajudar nesse processo de aposentadoria. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu vejo no YouTube pessoal incentivando pessoas que nunca trabalham na vida com 60, 65 anos, que têm direito de... Mas Então, deve ser tem. bom isso aí. Então, até tem. É. É que tem que, aí entra no LOAS, que é um benefício, efetivamente, que o governo tem para pessoas que realmente não contribuíram e que entram numa linha, aí vai calcular a relação de pobreza e tal. Por isso que cada particularidade é. Mas isso é assim, eu já vi algumas propagandas e aí a empresa fica com 6, 7 meses do salário da pessoa. Então tem umas coisas assim. A Juliana tá aqui no YouTube falando que foi ótima a palestra. Obrigada, Ju. Muito obrigada, viu? Depois, se quiser, deixar as redes sociais, quiser mandar algum direct, fazer alguma simulação, estou à disposição. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, comecemos agora com o Gui. Bora, Guilherme. Bora lá. Acho que eu vou Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou Guilherme Olivieri, com 34 anos aqui. Quero agradecer o Val, a Thaís e a Má pela oportunidade de falar um pouquinho sobre um assunto que muitas pessoas não gostam. Mas prometo que eu não vou ficar falando de morte aqui. Tá? Vou falar só de coisas em vida. Mas a gente vai entender qual que é a importância da proteção financeira dentro de um planejamento financeiro com a aposentadoria. Aqui é um nome bonito para a gente falar de seguro de vida. Né? Porque quando a gente fala de seguro de vida, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Morte. Eu vou morrer. Não estou querendo morrer. Obrigado. Tá querendo me matar? Né? Mas o nome tá errado, então. Tinha que ser seguro de morte, não de vida, né? Então, vamos deixar de lado esse conceito que a gente tem, que é um pré-conceito. E muitas vezes não por conta de erro nosso, é por falta mesmo de oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a importância do seguro dentro de um planejamento. Tá? Pode passar. Aqui é um gráfico, né? Falando sobre o crescimento patrimonial com o tempo. Né? Tirando quem nasceu em berço de ouro, mas a Thaís que começou com 14 anos, o Val com 12, teve que começar a trabalhar para construir patrimônio. Né? A gente começa com zero, patrimônio. Então tem que trabalhar bastante para ir construindo e subindo esses degraus. O primeiro pilar ali, eu sempre falo que, na minha opinião, né, é o patrimônio mais importante que a gente tem, que é a família. Só que faz muito sentido que a Thaís falou do tempo. A gente precisa de tempo para estar com a nossa família. Por isso que é de extrema importância a gente se planejar. Tá? E eu vou falar um pouquinho por que é importante quem tem família, dependentes financeiros, ter de fato uma proteção financeira, uma proteção familiar. O segundo lá é a parte patrimonial mesmo. A gente compra a nossa casa, constitui o nosso patrimônio com muito trabalho. E com certeza ninguém quer ter que derreter esse patrimônio por conta de algum imprevisto, certo? Parte de educação, tanto para filhos, também o seguro de vida é uma forma de garantir isso para a família se algo acontece. A nossa própria educação também como profissional autônomo, como empresário, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Parte empresarial, né? Acredito que a grande maioria aqui é empresário, certo? Todo mundo? A maioria das pessoas aqui tem sociedade ou tem uma empresa familiar ou é sócio? Quem tem sociedade? É alguém da família ou não? É outra família? Não, no meu caso da família. Da dentro da família. Também tem seus problemas, mas vou falar um pouquinho sobre a parte de sucessão empresarial. Porque, lógico, a expectativa de vida, graças a Deus, vem aumentando. Mas qual que é a única certeza que a gente tem nessa vida? A morte. Na verdade, a gente tem duas certezas. Né? A morte e que a gente vai pagar imposto. E até quando a gente morre, a gente paga imposto. Só que, graças a Deus, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Pode ser daqui muito tempo, pode ser, eu bater na madeira aqui, pode ser hoje. Né? E a parte da sucessão, o seguro de vida ele ajuda bastante, a Thaís depois vai falar também um pouquinho sobre isso, né?
Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de sucessão, quem tem sócios, principalmente, é algo bem complicado. E lógico, o último pilar lá também é proteger o nosso rico dinheirinho. Porque a Thaís falou, não é fácil guardar, mas a gente tem que colocar um objetivo e cumprir. Mas estou lá guardando meu rico dinheirinho bonitinho, certinho, dentro do planejamento. Estou lá, na metade do meu planejamento, aí acontece alguma coisa, algum imprevisto. E eu não tenho meu vovô para pedir o consignado. Como é que eu faço? Eu tenho que pegar o meu dinheirinho, gastar e começar tudo de novo. Só de pensar numa dor de barriga, né? Puta, começar tudo de novo. Não é legal. Tá, então vamos lá, pode passar, Marco. Quando a gente fala de seguro de vida, a primeira coisa que vem na cabeça é... Socorro. Tentei fazer o time, não deu certo. Pode passar mais um? Morte. A base de todo seguro de vida é a cobertura de morte por qualquer causa. Mas é importante a gente saber, eu paguei uma pólice de seguro, caso eu falte, na verdade, quando eu faltar, que é a única certeza que a gente tem, por morte natural ou acidental. Então tem duas formas de a gente morrer na vida para seguro, tá? Ou é morte natural, que é por doença, engraçado, né? Morte natural por doença não faz muito sentido, mas é. E ou morte por acidente, tá? Eu paguei uma pólice, se acontecer algo comigo no dia seguinte, eu já estou protegido, né? Tirando algumas ressalvas de carência, né? Mas vamos entender o porquê que é importante a gente ter uma pólice de seguro no caso da nossa falta. Pode passar, Marco. Por que ter um seguro de vida? Quem tem filhos aqui? Os filhos, vou falar mais geral, né? Os filhos que vocês têm hoje já são criados, trabalham, não são pequenos. Vou pegar você como exemplo. Qual é o seu nome? Silvana. Silvana, quantos anos tem seus filhos? É um filho ou São duas filhas. duas filhas? Uma de 10 e uma de 7. Ah, que legal. Tá naquela pré-adolescência ainda, dá um pouquinho de trabalho, né? Eu acho que elas ainda não trabalham, certo? Em casa. Mas financeiramente ainda não está ajudando em casa, certo? A galera Você tá ao vivo no 12 YouTube, anos. né, Silvia? Me contrata que eu me processo. Boa. Mas, na minha opinião, para quem tem dependentes financeiros, eu vou deixar vocês pararem para pensar, porque às vezes as pessoas que têm filhos falam, não, beleza, eu tenho filhos, tenho dependente financeiro. Mas às vezes eu não tenho filhos, mas tenho dependentes financeiros. Alguém tem alguém na família que depende financeiramente de você? Mãe, pai, tio, irmão, alguém tem aqui? Todo mundo aqui, né? Sempre tem alguém que não que a gente ajude 100%, mas ajuda a pagar um convênio, ajuda a pagar uma continha ali. Então a gente tem que parar e fazer essa reflexão. Se eu não estiver mais aqui, quem será que vai estar diretamente? E quem eu quero que tenha essa tranquilidade financeira? E o segundo ponto é a parte da sucessão patrimonial. Tudo que eu tenho no meu nome, no dia seguinte da minha falta, certo? Fica bloqueado no processo de inventário. Menos alguns produtos específicos, como alguns tipos de previdência. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Pode passar. Mas como que o seguro de vida ele ajuda nessa sucessão e nessa proteção? Não sei se vocês sabiam, o seguro de vida não entra no processo de inventário. Alguém sabia sobre isso? Todo mundo sabia? Então, o seguro de vida é o dinheiro mais rápido, é liquidez imediata para a família. E eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo, né, não sei se viu na época a matéria, mas eu acho que a Hebe Camargo morreu faz mais de 10 anos já. E ela tinha muito patrimônio no nome dela. Só que ela tinha muito patrimônio imobilizado, tijolo. Reza a lenda que até hoje tem um monte de patrimônio bloqueado e a família não consegue pagar o inventário. Porque não tem dinheiro. Você não pode vender o imóvel, pegar uma parte e pagar o inventário. Você tem que pagar o imposto, que é o ITCMD do governo, pagar o advogado, que é justo, né, ele vai trabalhar para isso, e pagar também o bendito cartório, que no Brasil tem cartório também na parada. O seguro de vida, então, ele não entra no inventário. Então, vocês concordam que é o dinheiro mais rápido que a família vai receber? Que ela pode, lógico, é uma escolha que a família vai ter, vai pagar inventário ou não, vai ser a decisão de quem fica. Mas, pelo menos, a sua parte, você fez. Não tem imposto de renda, então seguro de vida não tem aquela partezinha que vai para o governo. Então, se minha pólice é de R$500 mil, minha família vai receber livre esse R$500 mil. Tá? E ainda, não vou falar que é para sempre, mas pelo menos por enquanto, né, o seguro de vida é um dos produtos mais antigos que tem no mundo, ele ainda não é penhorado. Hoje em dia, né, vocês podem me corrigir, tem até previdência privada aqui, o juiz está podendo bloquear de alguma forma, certo? Você pode olhar para o CIL também, viu? Você é previdenciária? Sou advogada imobiliarista, mas faço. Mas já tem jurisprudência.
Já tem algumas jurisprudências, né? É um risco. Ainda, por enquanto, o seguro de vida não tem casos, tá? Pelo menos que eu saiba. Posso estar errado, mas que eu saiba não tem nenhum caso. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre essa parte de morte? Vamos parar de falar de coisa ruim? Tô brincando. Pode passar. Eu gosto. Pode passar. Você gosta? No caso de morte, eu gosto. Só que vocês sabiam que o seguro de vida tem várias proteções em vida também? Que a gente não para muito para pensar, mas acontece diariamente. Situações de saúde ou por acidente, que pode tirar a gente do nosso trabalho, do nosso dia a dia, por um período mais longo, menor. Vai depender muito do perfil de cada um, né? A maioria aqui é empresário e depende da sua força de trabalho, certo? Vocês ficarem, vou ficar um ano sem trabalhar, a empresa de vocês vão rodar da mesma forma? Sua empresa é do quê? Eu tenho uma empresa que eu trabalho com a parte de medicina do trabalho, na CLT, mas eu empreendo também no ramo de vestuário. Que legal. Então você sabe muito bem do que eu estou falando. Você trabalha na medicina, né, no trabalho. Você vê muitos casos diariamente de situações que a pessoa tem que se afastar do trabalho. E entrando de novo no mérito do INSS, vamos ser sinceros, dá para contar somente com o INSS? Não dá. Tem que pagar. Eu pago o INSS. Por quê? É uma garantia. Eu paguei já tanto tempo, vou parar de pagar agora? Não faz sentido, né? Mas dá para contar só com ele? Não. Então, por isso que é importante ter um seguro em vida. Porque se algo acontece comigo, vou dar um exemplo aqui, até de um cliente, lógico, não vou falar nome, mas tem uma cliente que ela é empresária, tem um convênio muito bom da Porto, e ela descobriu um câncer de mama. E na hora da descoberta, ela chegou aqui, eu acho que nem vou acionar o meu seguro, porque ela tinha essa cobertura de doenças graves, e a gente paga no diagnóstico. Falei, eu acho que eu nem vou acionar o seguro, o convênio vai cobrir tudo e tal. Eu falei, né? Coluna digital, independente se vai cobrir ou não, é um direito que você tem, aciona o seguro, pega a graninha, até brinquei com ela, vai pra Disney com a família, vai curtir, porque ela tem essa liberdade. Mas, infelizmente, esse câncer passou pro osso. Ela começou o tratamento com ele, estava cobrindo tudo certinho, porém tem uma medicação que ela tinha que tomar no dia seguinte. Sabe quanto que era a medicação? 15 mil reais por mês. E o convênio falou? Lógico, entrou com liminar e tal, um dia sai, mas quando vai sair? Se ela não tem dinheiro, como é que faz? Ou ela tem que gastar o dinheirinho que ela acumulou, Para aposentadoria e vai gastando. Então eu levo uma frase para a minha vida que eu falo muito para os clientes, que eu acredito de verdade nisso. Não adianta a gente querer conquistar mais patrimônio se a gente não proteger o que a gente já tem, que é a nossa vida, a nossa família, a nossa força de trabalho. O seguro paga esse medicamento? Na verdade, muito melhor, eu diria que é na conta dela. Quase 100 mil reais. Então ela faz o que ela quiser. Então você tem uma liberdade financeira de utilizar esse dinheiro para o que você quiser. Então o mundo ideal, o convênio cobrir tudo. Só que ela vai ficar sem trabalhar. Então esse dinheiro vai servir para pagar as contas de casa. Ou para proteger os investimentos, ela não precisar usar. Então o custo da prevenção é muito mais barato do que da correção. Porque depois que acontece, não tem mais o que fazer. Mas fora isso, eu não vou ficar falando detalhe de cada cobertura, mas vem de situações mais graves, né, como uma invalidez total, e até situações rotineiras. Contar rapidamente, vai pra semana, corre um risco danado. Ele fraturou o punho jogando bola, teve que botar pino, vai ficar 6 meses sem trabalhar. E ele é músico autônomo. Como é que faz? Não faz. Aí ele vai receber um seguro de quase 40 mil. Você fala, pô, é dinheiro, né? Então, dependendo do padrão de vida da pessoa, vai durar quanto tempo? Então não é para ficar rico o seguro, é para manter o básico. Então é essencial. E quando a gente fala de seguro em geral, a gente faz, né, o seguro do nosso celular, do nosso carro, quando sai da concessionária, da casa, que é muito importante. Mas quem que paga esses seguros que a gente contrata? Não é a nossa vida, o nosso trabalho? Então a ideia é essa, tá, galera? Eu acho que desculpa, né? Eu dei uma amplitude aqui, não estava dando para ler, entendeu? Isso é mais um geralzão mesmo, né? Mas, no geral, proteção da renda dos autônomos, protege os investimentos, coberturação acumulativas. Então, esse cara ele vai receber pela fratura e pela cirurgia. Lógico, tudo tem as suas regras, tudo certinho. Isso aqui é mais um geral para vocês entenderem que, dependendo da pólice que vocês contratam da seguradora, ela pode ser uma pólice bem completa. Beleza? Pode passar. Basicamente é isso, tranquilo, né? Mas eu queria só deixar uma reflexão mesmo. Hoje eu tenho uma pólice de seguro? Sim ou não?
Quem tem uma apólice de seguro de vida? Show de bola. Outro questionamento que você tem que parar e avaliar. A minha apólice de vida está aderente com o meu padrão de vida, com as minhas despesas? Hoje eu tenho um bom atendimento? Hoje eu sei de fato do que eu estou coberto? A seguradora de fato vai me garantir se algo acontecer? Porque às vezes nem sempre o mais barato vai ser o melhor. Na verdade, na maioria das vezes o mais barato é o mais caro quando algo acontece. Pode contar. Não, gente, bom, eu vi que você falasse muitas vezes juntos, né? Então a gente costuma brincar que o meu trabalho de planejamento, pensando nos objetivos que nós temos em relação à reserva, objetivos de médio prazo, longo prazo, desenhamos um planejamento do cliente, o cliente vai aportar tanto, ele vai alcançar seu primeiro milhão e tanto. O trabalho do Gui é o guarda-chuva. Então ele vai proteger tudo isso que nós desenhamos juntos. E quando ele fala a respeito de, você sabe qual que é a sua proteção? Porque a gente pega muitos clientes que falam, não, eu tenho um seguro maravilhoso. Aí você vê a pessoa tem um custo de vida de tanto, tem um planejamento para alcançar 1 milhão, e o seguro dela é de 100 mil. Ou seja, um guarda-chuva que tem buracos. Então é importante pensar que não cobre. Então é importante realmente pensar no todo. E parece, seguro de vida, mas faz total diferença. Eu acho que, na minha opinião como planejadora, só não tem seguro de vida quem não entendeu realmente para que serve. Entendeu o objetivo. Porque é muito importante você ter o seguro do que ter, às vezes, 2, 3, 4, 5 milhões na conta, efetivamente. Não entendi, sim. Em relação ao bloqueio judicial, a liberação, então é um trabalho em conjunto. Então, mesmo quem não tem, quem já tem, às vezes é importante olhar e ver se não está com buraco no seu guarda-chuva. Porque é o que mais tem no carro. Isso, eu parei a avaliar, a gente não para para ver esse tipo de coisa. Só quando? Acontece, aí já é. Aí tem outras coisas. Eu tenho seguro de vida, né? Quem me atendeu foi um cara muito bom, inclusive, o Dico, o Demo de Vier. E tem uma coisa que você não falou, que eu acho que foi importante para mim na minha decisão também, foi a resgatável, né? Essa questão do resgatável, então dá para fazer um planejamento de um certo tempo você conseguir resgatar esse valor também. Tem vários tipos, né? Então, no meu caso, encaixou uma opção que todo ano a gente até revê, né? Às vezes muda o patrimônio, às vezes uma necessidade maior, a preocupação é maior, e aí você consegue adequar o melhor. Então, é uma das coisas que eu acho que... Exato, eu brinco assim, o resgate é a cerejinha do bolo, deu tudo certo. No futuro, você tem a opção de resgatar o valor do seguro ou ter o seguro para o resto da vida. Aí você concorda que você está ajudando na sucessão do patrimônio? E voltando até para a parte da sucessão empresarial, para finalizar. Vou dar um exemplo, eu até é sócio, por exemplo. Tá? Ainda não, mas a gente né? Tem uma sociedade gigante, eu sou ferrado no financeiro, ferrado no comercial. Mas cada um é muito importante, só que ela tem a família dela e eu tenho a minha. Aí a empresa vale R$1 milhão. Então, teoricamente, cada um, né, tem 50%, 500 mil, teoricamente, é o direito de cada um. Aí, vira e mexe do lado, eu bato as botas. A minha esposa não trabalha, não entende nada do meu negócio. Ela vai querer entrar na sociedade e ganhar o dinheiro. Como é que faz? Ou a Thais vai ter que tirar dinheiro do caixa da empresa e pagar de uma vez só os 500 mil para minha família e resolver o problema. Tem que aguentar a sua esposa como Ou você vai ter que aguentar minha esposa como sócio sem entregar nada. Ainda bem que a esposa dele é gente boa, né? Não é o caso da minha esposa, mas no geral... É verdade. Cadê? Mas é basicamente isso, acontece muito. Tem muitas empresas que quebram nesse momento. Ou porque não tem caixa para fazer essa aquisição da parte do nada, né? Ninguém espera esse tipo de situação. Ou porque tem que colocar alguém que não entenda sobre o negócio, aí tem briga familiar. Então entra outros problemas aí que o seguro de vida pode resolver. Onde a empresa paga o seguro para os sócios, se algo acontecer, o dinheiro cai no caixa da empresa e a empresa paga a família. Pronto, resolveu o problema. Tranquilo, pessoal? Então, eu quero só agradecer. Reflitam sobre o assunto. Aqui estão os meus contatos. Me sigam lá no Instagram. Eu não sou tão engajado quanto a galera da WV, mas estou procurando gravar alguns vídeos bacanas. Pode me chamar no direct para tirar dúvidas sobre seguro. Consultoria sem compromisso nenhum para entender o que eu tenho hoje. Eu já tenho uma pólice, mas eu não sei o que eu tenho aqui. Até rapidinho. Um cliente também trabalhava numa empresa como CLT, só que ele tinha um salário muito alto. Aí, não, eu tenho uma pólice muito boa aqui. Eu tenho essa pólice. Aí deu uma olhadinha lá, 24 vezes o salário do cara. O cara ganha 20 pau. Pô, tá uma pólice boa. Aí eu fui ler condições gerais, tinha um asterisco lá embaixo, assim, limitado a 300 mil. Então ele tinha uma pólice de 300 mil, mas ele achava que tinha uma pólice de mais de 1 milhão. E não tinha. Entendeu? Então por isso que é importante, de fato, parar e analisar através de especialista.
Tá bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, viu, pela atenção. É verdade. Tem mais alguma pergunta? Sabe o que eu só queria Eu falar um perguntei. pouquinho? A gente, bom, sobre a segunda sucessão patrimonial, pessoal, o imposto para fazer uma sucessão de um bem, eu tenho uma casa só, mas você vai fazer o cálculo, vamos pensar assim, ó, os advogados estão aqui para não deixar mentir. Você vai pagar ITCMD, cartório, às vezes pode chegar até 20% do valor do bem, eu já vi isso. Vai de 8 ali, isso pode ser alterado. Nós estamos num governo hoje, não estou aqui para falar de política, mas que eles estão tirando dinheiro de qualquer forma. Então, eles estão realmente olhando para aumento de imposto. Então, hoje a gente paga aí uma média de TCMD, vamos lá, 2%. Mas isso pode ser alterado. E quando você tem um bem que, está no meu nome, Quer falar você sobre está com isso, seus filhos, você pode até falar com mais propriedade. Compartilhe com a gente. Vou Silvio. deixar, Não é tão importante vou deixar isso? o gancho, porque já tem uma PL aqui no estado de São Paulo, com a reforma tributária, né? Se condicionou a questão do ITCMD, já estava sendo discutida. Verdade, né? Para que... Agora, o ITCMD no estado de São Paulo vai ter uma progressividade. Então, vai variar entre 2% e 8%. Baseado no valor do patrimônio? Já tem, sim. Já tem uma PL tramitando aqui em São Paulo sobre essa questão. Hoje, o ITCMD é de 4%. Isso, meu cliente não tá doido. Então, eu tenho uma casa, sou filho único, eu tenho um filho, e uma hora a gente vai embora. Gente, não tem certeza na vida que a gente tem. É que uma hora a gente vai embora. Beleza, se acontecer alguma coisa comigo, isso vai entrar em inventário. Então, a pessoa, para ter esse acesso a esse bem, vai ter que pagar todos esses custos para poder passar. O seguro de vida, ele entra exatamente com essa ferramenta, para ter a liquidez efetivamente para pagar. E o planejamento também, aí a doutora pode até, como dizer, essa doação pode ser também ocorrer em vida, porque tem benefício, você pode ali ter, até pagar um valor mais barato. Mas é por isso que é tão importante conversar com profissionais. Porque depois que, literalmente, a merda acontece, a gente fala, puxa, eu podia ter visto isso antes. Então, contar com profissionais de consultoria, de bater papo, de entender o momento de vida, pode propor, assim, dinheiro no bolso. Literalmente. Não só dinheiro no bolso. Tem multa, né? Depois, se você não paga no prazo de 60 dias, se não me engano, né? Vai correndo multa. Na verdade, tem que se planejar, porque Tem, não tem? quanto antes, melhor. E falar de planejamento, o povo quer fugir, né? Não! Na verdade, pra gente, no caso, nós advogados, só chega quando o negócio, a bomba já Já estourou, né? Doutora, eu tô com um cliente de 86 anos, que ele tem um patrimônio de 47 milhões. E nada estava na holding. Nada. Tudo no nome da pessoa física dele. Nós fizemos um cálculo que ele pagaria para o governo, caso acontecesse alguma coisa com ele, aproximadamente, tá? Uma média aí de 4 a 6 milhões no ato. De 4 a 6 milhões. Fazendo a holding, nós chegamos numa economia para ele, que ele, ao invés de pagar 6, ele pagaria uma média de 1 milhão. Mas eu vou ter que pagar 1 milhão agora. Vai, mas vai deixar de pagar 5 lá na frente. Então, o planejamento ele é a chave do sucesso, literalmente. Espero só isso. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Só isso. Maravilha. Obrigado, querido. Obrigado, viu? E a Ju aqui também, Juliana aqui no YouTube, também falou que foi muito boa a palestra aqui. Obrigado, Juliana. Já é um chocolate pra ela. Então, pessoal, dando... A Juliana ia vir, ela tá doente em casa. Chocolate pra ela. E agora então vamos encerrando aí oficialmente, né, nosso evento, agradecendo mais uma vez a vocês. Né, quem tiver dúvidas sobre, pegue o contato deles aí, né, sem compromisso de nada, mas com certeza eles vão trazer boas informações, vão poder ajudar vocês a se planejar. E vocês que estiverem aí, nos assistindo, obrigado. Diego mandou top aqui também, que foi top. Obrigado, Diego. Diegão? Diego é top. Bora lá, obrigado. Encerramos oficialmente. Para quem quiser agora tomar mais um lanche ali, tomar um suquinho, um café, uma água. E parabéns pelo Dia das Mulheres. É verdade.